Mas nesse momento eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou também na tela. Enquanto você abre aí, quero dar as boas-vindas a cada irmão, cada amigo que veio aqui nessa noite, né? Quero dizer que sempre é uma alegria rever, e se tiver alguém de casa assistindo, dizer também para vocês aí de casa, vocês são muito bem-vindos aqui à nossa comunhão, que Deus esteja também abençoando você aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Lucas 5, de 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava. Para o que, irmãos? Para que a multidão apertava Jesus? Para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus transformou o barco num púlpito, né? E ali do barco, afastado um pouquinho da praia, ele ensinava as multidões. Jesus estava no barco, pregando o evangelho, ele estava ali pescando os homens. Jesus estava aqui agora como um pescador de homens, do barco, jogando a rede agora para abençoar e salvar vidas ali das pessoas, da multidão que o ouvia e que apertava. Então Jesus estava ali no barco como um pescador de homens para o reino de Deus, pescando pessoas para o reino de Deus. Verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Vamos ler a resposta de Pedro agora juntos, aí no verso 5, vamos ler? Em resposta, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra. Olha só, irmãos, hoje pela manhã nós conversamos aqui sobre os 3 chamados que Jesus faz para todas as pessoas. 3 chamados que Jesus faz para todas as pessoas. E nós conversamos sobre esse assunto desses 3 chamados de Jesus, baseados no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E lá em Mateus 4, Mateus está fazendo uma descrição do início do ministério de Jesus. E nessa descrição ele fala então de como Jesus no seu ministério fazia esses 3 chamados para as pessoas. Primeiro chamado, o chamado para o arrependimento.
o chamado para conversão, quando Jesus diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O segundo chamado que Mateus descreve é o chamado ao discipulado, quando Jesus diz para as pessoas que agora se arrependeram e o reino estava próximo, mas pelo arrependimento agora elas entraram no reino, porque não basta o reino estar próximo, irmãos, nós pelo arrependimento, pelo novo nascimento, temos que entrar no reino. Tem muita gente que sempre fica perto, mas nunca decide, nunca entra, nunca se entrega a Jesus. E aí Jesus então, primeiro chamado arrependimento. Para esses que pelo arrependimento, pela conversão entraram no reino, agora Jesus faz o segundo chamado, que é o chamado ao discipulado, quando ele diz para os seus discípulos: vinde após mim. E aí para esses agora que entraram no reino, estão seguindo Jesus, Jesus faz um terceiro chamado, que é o chamado ao ministério, é o chamado para servir Jesus, é o chamado para cooperar com Jesus na expansão e na missão do reino, desse reino de Deus que eu entrei, pelo arrependimento e pela conversão. Agora eu sigo Jesus, eu sou chamado por Jesus então para cooperar, quando Jesus fala assim: eu farei de vocês pescadores de homens. Eu chamo vocês para vocês pescarem homens agora, para vocês cooperarem nessa obra. Nós falamos isso pela manhã, esses três chamados: vir a Jesus, seguir a Jesus e servir a Jesus. E eu não vou repetir tudo, porque senão eu ia pregar todo o sermão de novo. O sermão vai estar no YouTube essa semana aí, né? E aí quem quiser pode assistir essa mensagem. Agora, nós estamos em Lucas 5, texto que nós lemos agora, Lucas 5. Lucas faz o mesmo relato de Mateus 4, é o texto paralelo de Mateus capítulo 4, que nós vimos de manhã. E aqui em Lucas 5, ele fala agora o mesmo relato, só que um pouco mais ampliado. É como se Lucas pegasse aquele relato de Mateus e ele desse um zoom assim, sabe? Ele pega assim e faz um zoom, né? Aí o relato fica mais ampliado e a gente consegue, Lucas assim nos mostra alguns detalhes do chamado que Mateus não fala, mas Lucas nos revela alguns detalhes aqui que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Ele amplia aquele texto de Mateus e dá alguns detalhes sobre esse chamado, o terceiro chamado, que é aqueles que são discípulos agora convidados e chamados por Jesus para servir a Jesus. E um detalhe aqui, quando a gente lê Lucas, um dos detalhes que Lucas acrescenta é que esse não foi o primeiro encontro de Jesus com esses discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Não foi o primeiro encontro deles. Eles já vinham seguindo Jesus desde a época lá de João Batista, na Judéia, quando João Batista estava batizando ali no Rio Jordão. E eles já seguiam Jesus desde aquela época. E eles já tinham ouvido ensinamentos de Jesus, diz os evangelhos falam que eles já tinham ouvido. Eles já tinham visto milagres de Jesus. Eles já tinham andado, eles já estavam seguindo a Jesus um tempo. Mas aqui em Lucas 5 agora acontece algo a mais. Nesse momento aqui de Lucas 5, Jesus convida eles agora para darem um passo além. Eles já conhecem Jesus, eles creem em Jesus, eles já andam com Jesus. Jesus já tinha ido. Lucas 4, por exemplo, fala uma coisa que Mateus não fala, que Jesus já tinha, por exemplo, Jesus frequentava a casa de Pedro. Lembra a história de quando Jesus curou a sogra de Pedro? Jesus frequentava a casa de Pedro. Mas agora, para essas pessoas, Jesus convida eles a dar um passo além. O passo agora para se comprometer no ministério e servir Jesus. E a mesma coisa, meus irmãos, tem que acontecer com a gente. Jesus nos chama para o arrependimento, para a conversão. Nós nos convertemos,
Aí Jesus nos chama para o discipulado, para nós seguirmos a Ele. Vinde após mim, para nós aprendermos agora a andarmos na vida conforme o exemplo de Jesus. Isso é o discipulado. Mas para essas pessoas que foram salvas, entraram no reino de Deus, estão seguindo Jesus, Jesus agora convida a gente a dar um passo a mais. E qual é o passo? Eu quero fazer de vocês, pescadores de homens. Eu convido vocês para vocês cooperarem na obra do reino de Deus. E esse passo a mais que Jesus convida, sabe por que isso é importante, irmãos? Porque tem muito cristão que acha que parar no segundo chamado está bom. Eu entrei no reino pelo arrependimento, pela conversão, agora eu estou seguindo Jesus, eu estou sendo transformado. O desejo de Jesus é que eu mude de vida, o desejo de Jesus é que eu seja transformado, eu aprenda agora a viver na vida tendo o exemplo dele, e amém, esse é o desejo de Jesus, mas não para aí. Jesus tem mais um chamado para cada um de nós. O chamado, meus irmãos, não é uma coisa feita só para pastor. Chamado é uma coisa feita, o chamado para o ministério é para a igreja inteira cooperar agora na obra do reino de Deus. Sermos pescadores de homens na obra do evangelho e na obra do reino. Então, o que eu quero ver aqui, baseado agora nesse texto de Lucas 5, onde ele nos dá alguns detalhes aqui, alguns requisitos essenciais para aqueles que são discípulos agora, requisitos para nós nos tornarmos servos de Cristo, cooperadores na obra do ministério. Alguns requisitos que nós precisamos combinar. Se nós combinarmos isso na nossa vida, meus irmãos, aquilo que Lucas diz aqui, nós vamos ser grandes servos do Senhor. E o que Lucas nos diz aqui? 4 requisitos para nós servirmos a Jesus conforme esse chamado que Ele nos faz. O primeiro requisito: obediência. Obediência ao Senhor. Cumprir com o chamado, esse terceiro chamado, que é o chamado de servir a Cristo. Meus irmãos, antes de mais nada, é uma questão de obediência a Jesus. Por quê, irmãos? Porque o texto que nós lemos aqui nos fala que os discípulos de Jesus, que Jesus pede cooperação para eles lançarem as redes, porque Jesus estava no barco lançando as redes. E a pesca maravilhosa agora é uma parábola. É uma parábola daquilo que Jesus quer que a gente seja como igreja. Sejamos um barco que vai pescar homens, amém? Assim como Jesus estava no barco pescando homens, Ele quer que a gente faça isso também. Atrair pessoas para o reino de Deus. Trazer pessoas para o reino de Deus. E cumprir com isso, antes de mais nada, é uma questão de obediência, porque o texto aqui nos diz que os discípulos, quando Jesus convida eles para irem para o lugar mais fundo do mar e lançar as redes, eles estavam cansados. O texto diz que eles estavam frustrados, porque Jesus, Ele diz para Pedro: faze-te ao largo, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, verso 4, e então lance as redes de vocês para pescar. Qual foi a resposta de Simão no verso 5? O que Simão disse para Jesus aí no verso 5? O que aconteceu? O que tinha acontecido? Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Jesus, eu estou 24 horas em claro. Trabalhamos a noite toda e pegamos quanto peixe? Nada. Pedro estava cansado. Pedro estava frustrado.
Pedro, nesse dia, Pedro não estava, meus irmãos, saltitante. Ele estava lavando as redes. E eu fico imaginando ele depois de uma noite inteira, e eu não sei assim se o mar estava gelado, como é que estava aquela água, a noite inteira trabalhando em claro, não pegou nada. Agora de manhã cedo, era de manhãzinha, lavando as redes, e eu fico me perguntando assim, o que era tudo que Pedro queria agora? Depois de acabar o trabalho, fazer o quê? Ir para casa, tomar um cappuccino, comer um pãozinho de queijo, amém? Comer um pãozinho na chapa, com uma manteiguinha, e fazer o quê? Eu quero descansar. Tudo que Pedro queria aqui, meus irmãos, era agora acabar o trabalho dele e ir para casa. Mas o que Jesus pede dele? Vai para o lugar mais fundo. Sério, Senhor, não dá para ser no mais raso, não dá para ser aqui na praia, Senhor. Não dá para ser aqui, Senhor, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer o cardume aqui, né? Amém? Pode trazer o cardume aqui? Pode, né? Mas sério, Senhor, o Senhor quer que eu pegue o barco? Senhor, eu estou cansado, trabalhamos a noite inteira, ele fala. Só que daí tem uma chave ali, coloca o verso 5, tem uma chave aqui, meus irmãos, que eu acho maravilhosa, que me ensina muito. Ele fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas o que, irmãos? Porque o Senhor está pedindo, é sob a tua palavra, eu vou obedecer. O que eu quero dizer, irmãos? Primeiro requisito para a gente ser servo de Cristo e eu abraçar é a obediência, porque muitas vezes, irmãos, preste atenção nisso, o desejo que a gente vai ter é fechar a loja e ir para casa. A gente está cansado. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque talvez você esteja tão cansado que não consegue levantar a mão. Mas quem está cansado aqui? Quem tá frustrado aqui nessa noite? Você correu, trabalhou, e a empresa não está no azul, as contas não estão batendo, a pesca não está sendo boa, e você está aí, cansado, triste. O que eu quero dizer, irmão, é que às vezes nós vamos estar na situação de Pedro. A gente não serve a Jesus só quando a gente está bem. Muitas vezes nós não vamos estar animados. E o que vai fazer com que, o que vai sustentar o meu compromisso então de obedecer a esse chamado de Jesus? É a obediência ao Senhor. É sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes, porque eu estou com vontade de ir para casa, mas porque o Senhor me chamou, porque é o teu desejo, Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, para a glória do Senhor. Os resultados são maravilhosos. Quando a gente obedece ao Senhor assim, é melhor do que ir para casa. Amém, irmãos? O que esse texto ensina é que foi muito melhor eles obedecerem do que ir para casa descansar. Mas às vezes, meu irmão, tudo que você vai querer é ir para casa. Mas o Senhor nos chama para fazermos a sua obra. Por isso, o primeiro requisito é esse. Para a gente ser servo, a gente tem que entender, porque tem um mito aí às vezes entre nós, assim. E qual é o mito que tem assim? É que a gente fica esperando assim, a gente ora e fica esperando assim, sentir o desejo de servir. Amém, irmãos? Meu irmão, se você ficar esperando sentir o desejo de servir, para servir, você vai servir quando? Porque muitas vezes na vida a gente está como Pedro. Pastor, quando Deus me der paixão pelas almas, aí eu vou me engajar. Meu irmão, você não vai se engajar nunca. Quem é que aqui está com paixão pelas almas? Fala sério, hoje. Irmão, olha quantas vezes eu tinha o desejo de ficar em casa, mas eu me levanto e vou pregar a palavra,
porque esse é o meu chamado em Cristo Jesus, é obediência, é compromisso, não tem a ver com coração e com desejo, mas é o compromisso de servir a Cristo, porque Ele me pede isso na sua palavra. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou. Aí paixão vem, de vez em quando a gente está assim, paixão, sentimento, desejo, amém, irmãos? E é muito gostoso, mas muitas vezes, meus irmãos, vai ser assim, a decisão de obedecer, e esse é o primeiro requisito, amém? Vá pensando aí, tem que combinar os elementos. Segundo elemento aqui, segundo requisito que a gente tem que combinar, é uma visão, é visão. Primeiro é obediência, o segundo é visão. É a gente ter a perspectiva correta do campo, a perspectiva correta do lago. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, amém, irmãos? Mas tinha peixe no lago ou não tinha? Tinha pouco ou tinha muito? Muito. 2 barcos quase afundando de peixe. Então tem peixe no lago, amém? O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos ensinar? Que a gente precisa ter visão, meus irmãos. Visão que tem muito peixe nesse lago, porque a IB é um barco, amém? Nós somos o barco aqui, nós estamos no barco. E nesse lago, ao nosso redor, lago chamado Cidade de São Paulo, irmãos, tem muito peixe que Deus ama e quer salvar. Tem muito peixe que está sedento de salvação, sedento da palavra e do reino. Olha o que diz Lucas 5:1. Vou pedir para colocar aí na tela. Olha que coisa impressionante isso. E o diabo às vezes fala uma mentira para a igreja que a igreja acredita. Sabe qual é a mentira que o diabo fala para a gente? Aí fora não tem mais ninguém interessado em Deus, em Jesus e no Evangelho. Hoje em dia as pessoas não estão mais interessadas. Mentira! Tem muito peixe nesse lago que está pronto para ser salvo. Está doido para entrar na rede do reino. Está com o coração aberto. Tem muito peixe. Se não, veja, olha o que diz o verso 1. Olha que coisa impressionante. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E o que a multidão fazia, irmãos? O apertava para ouvir a palavra de Deus. Porque a gente fica às vezes criando como igreja, no coração, que as pessoas não estão mais interessadas em Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas só querem baile funk, não querem palavra, não querem nada. Mentira, irmãos. Tem muita gente interessada em palavra verdadeira. O problema é que tem muito barco que só está dando outra coisa, não está dando palavra, mas que tem uma multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra. E o que os fariseus falavam do povo? Os fariseus daquela época ali, essa plebe maldita que nada entende da lei, essa plebe aí é maldita. Os fariseus, os religiosos, diziam dessa multidão que eles não estavam interessados. Esse povo aí não quer saber mais de Deus. Esse povo não quer saber de Deus. E aí vem Jesus e a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra. Não é incrível? Isso é uma coisa tremenda. Isso vai contra, às vezes, as ideias que a gente cria na cabeça. Irmãos, se nós aqui no nosso barco nos unirmos e pregarmos a palavra, você pode ter certeza que vai ter muita gente sedenta da palavra que vai apertar a gente. Eu acho interessante que as multidões apertavam Jesus e fugiam dos religiosos. O que a multidão não aguenta é fariseu. Agora, quando a palavra de Deus é pregada, você pode ter certeza, as pessoas querem ouvir. E muita gente está desejosa e aberta de ouvir. Então tem peixe no lago ou não? Tem peixe. Jesus provou aqui que tem muito peixe no lago, né? Muito peixe nesse lago. Então, esse é o segundo elemento. Para a gente servir, a gente precisa ter essa visão, essa perspectiva.
do campo, do lago onde nós estamos inseridos. E Jesus, ele fala para os seus discípulos: gente, os campos estão brancos para a colheita. E Jesus diz assim que a seara, o campo é grande, e os trabalhadores são o quê? Você não acha incrível isso? Jesus está dizendo que tem mais trigo para ser colhido do que gente para colher. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Tem muito trigo para a gente colher, muito peixe para a gente pescar. O problema é que está com pouco pescador, está com pouco trabalhador. E aí Jesus diz assim: peçam ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores para a sua seara. O terceiro chamado, a vocação para o ministério de todos nós cooperarmos. E Jesus diz aqui: porque tem pouco, está faltando trabalhador, tem discípulo, mas eu estou chamando você para servir. Venha servir, diz Jesus. Visão. Primeiro requisito, obediência. Segundo requisito, visão. O terceiro requisito, irmãos, a disposição para ajudar os irmãos. Disposição para ajudar os irmãos, ajudar uns aos outros. O que o texto diz aqui? Que Pedro, cansado, mas por obediência, foi para o lugar mais fundo e lançou as redes. O que aconteceu? Começou a pegar peixe que não aguentava mais, não tinha nem como puxar, a rede estava pesada, era um negócio tremendo, aquela peixaiada, e Pedro lá. Aí diz o que o texto? Olha o que diz aí, o verso 7. Verso 7. Então eles, o Pedro e o pessoal que estava com ele no barco, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Para a gente servir, meus irmãos, nós temos que ter disposição para ajudar uns aos outros. Disposição para ajudar os irmãos. Vou fazer uma pergunta para você. Se João e Tiago, que estavam no outro barco, não tivessem ido ajudar Pedro, teria tido a pesca? Teria dado certo? Não teria. Jesus querendo dar uma grande colheita, desejo dele, mas teria tido a colheita? Teria tido a pesca? Não dava. Precisava da cooperação. Nós precisamos nos unir, irmãos, darmos as mãos e fazermos essa obra, e eu preciso ter disposição para ajudar os meus irmãos. Fico imaginando se João e Tiago dissessem assim: ah não, acabei de lavar o barco, agora esquece, só semana que vem, Pedro. Acabei de lavar o barco, você não sabe o trabalho que deu para tirar aquele cheiro de peixe que estava aqui. Passei até aquele lustramóveis já. Pedro, não vai dar. Já pensou? Pedro fazendo sinais, abanando para os seus irmãos, dizendo: me ajudem, e os seus irmãos vão ajudar. E quando isso acontece, eles se unem e eles cooperam entre eles. Meus irmãos, o que acontece? O resultado é maravilhoso, porque a pesca é maravilhosa. Pergunta que eu faço é: será que eu vou deixar os meus irmãos fazerem tudo sozinhos? Será que eu vou deixar eles fazerem tudo sozinhos? E quando os meus irmãos me chamarem, quando os meus irmãos aqui do nosso barco me chamarem, acenarem para mim pedindo ajuda: ei, me ajuda aí, como diz o Datena, né? Me ajuda aí, preciso de ajuda. O que eu vou responder? Porque tem uma coisa curiosa aqui, que eu queria destacar. Jesus pede para Pedro se fazer ao largo, mas quem pede ajuda para João e Tiago? Quem é que foi que pediu ajuda para João e Tiago? Foi Jesus ou foi Pedro?
Foi Pedro. Foi Pedro que pediu para eles. Aí eu fico imaginando assim, o João responder assim: espera aí, eu vou orar, e aí eu vou pedir assim, para um anjo vir me revelar. Se um anjo for lá no meu quarto e revelar que eu devo ajudar, aí eu vou ajudar. Mas não funciona assim. Jesus pede para Pedro. Quem pede para João e Tiago? Pedro. É irmão pedindo para irmão: me ajuda, socorro, vamos nos unir, você pode me ajudar? Mas às vezes, meus irmãos, nós não temos essa disposição de ajudar uns aos outros. Quando um irmão pede, quando um ministério precisa e pede, mas aí vem essa disposição de dizer assim: olha, pode contar comigo, eu estou cansado, esse ano não está fácil, a pesca não foi boa, mas olha, por obediência ao Senhor, pode contar comigo, meu irmão, juntos nós vamos realizar essa obra que Jesus deseja fazer através da gente, essa pesca maravilhosa que Jesus deseja fazer, juntos nós vamos fazer, amém, irmãos? Desejo de ajudar uns aos outros. Às vezes, meus irmãos, a gente é bem orgulhoso. Quando um irmão pede, a gente não faz. A gente quer primeiro que Jesus venha pedir, né? Mas Jesus pediu para Pedro. Pedro pede para os amigos. E os amigos dizem: conte com a gente. Estamos juntos. Disposição para ajudar os irmãos. E finalmente, o quarto requisito aqui para a gente ser esse servo de Cristo, dentro dessa obra que Ele nos chama, nesse terceiro chamado, é a ousadia. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, temos que ter essa disposição da fé no nosso interior, porque olha o que Jesus diz para Pedro aqui, no verso 10, Lucas 5, verso 10, o apóstolo Pedro, ele falou para Jesus assim: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, porque ele estava maravilhado com o que estava acontecendo. Meu irmão, se você obedecer a esse chamado de servir a Cristo, você vai ficar maravilhado muitas vezes, amém? Você vai ficar maravilhado com o poder do Senhor muitas vezes. Pedro estava maravilhado, estava admirado. Aí ele fala assim: se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. E olha o que Jesus responde para ele no verso 10. Então Jesus disse a Simão, na parte B do verso 10: não tenha o quê? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Pedro, não tenha medo, coragem, tenha fé, tenha coragem. Isso por causa de duas razões, irmãos, que a gente precisa ter ousadia para a gente cumprir com o chamado de Jesus. Primeiro, porque Jesus chama pessoas comuns, Ele chama pescadores, amém? Eu acho incrível que Jesus não está chamando aqui teólogos de Jerusalém para serem os seus apóstolos, para serem os seus servos. Ele está chamando pescadores. Em segundo lugar, Jesus chama gente comum, Jesus chama gente normal, gente simples, pescadores. E em segundo lugar, Jesus chama gente imperfeita, pecadores. Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus chama pescadores e Jesus chama pecadores. Jesus chama gente comum, Jesus chama gente imperfeita. E por isso que eu tenho que ter ousadia. Sabe por quê? Uma das desculpas que as pessoas mais dão para não se envolverem é que: pastor, eu não sou bom o suficiente, eu não sou, chama outro, chama, ó, tem tanta gente aí melhor, pastor, eu sou muito simples, eu sou um pescador, sei muito pouco, eu não sou assim um sujeito letrado lá de Jerusalém. Mas é esses que Jesus quer usar para a glória dele, amém, irmãos? E a gente fala assim: Senhor, eu não vou me engajar, porque eu sou tão imperfeito.
sou um pecador, eu sou imperfeito, mas Jesus usa gente imperfeita e falha, porque a glória é de quem? A glória é dele. E por isso que a gente tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Por isso que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você vai ser um pescador de homens, não temas, não tenha medo, tenha coragem, porque eu vou te usar. Você que não é doutor de Jerusalém, você que é uma pessoa imperfeita, pois é você que eu estou chamando. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus chama a gente como nós, como eu e você. O que eu quero dizer? Você não tem como escapar. Você não tem como escapar. Você não tem como dizer assim: ai pastor, fala para Jesus chamar outros. Tanta gente aí que poderia ser muito melhor. Não, irmão, Jesus chama gente como nós, e Ele nos capacita, porque o milagre e o poder são do Senhor, não são nossos. A pesca acontece, não é a pesca maravilhosa e o resultado vem pela graça e pelo poder de Jesus, irmãos. Quem traz os peixes para a rede é Jesus. Da gente Ele pede: lance a rede, vamos trabalhar. E assim que o Senhor faz. Amém, irmãos? Obediência, guarda esses requisitos: obediência, visão, disposição para ajudar quando os irmãos acenarem e falarem assim: eu preciso de você. E coragem. Coragem. Levante-se e fala assim: eu vou servir o Senhor como o Senhor quiser que eu sirva. E eu sei que juntos em cooperação o resultado vai ser maravilhoso. Amém? Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles se preparam para nós cantarmos o último louvor a esse nosso Senhor maravilhoso, fique em pé. Vamos orar. Eu e você temos 3 chamados. Chamado para entrar no reino, o arrependimento. Chamado para seguir Jesus, o discipulado. E o chamado para servir Jesus, o ministério. E Deus usa a gente como a gente. E Ele quer usar você. E talvez você é um discípulo de Jesus, mas você não tem, porque você fala assim: pastor, eu estou cansado, tanta coisa na minha vida, pastor, assim, eu não estou dizendo sim para esse chamado de me engajar junto com os irmãos nessa obra do reino de Deus. Hoje, fala com o Senhor, fecha os teus olhos aí onde você está, fala com o Senhor Jesus nesse momento. E se o Senhor Jesus está dizendo: filho, eu estou chamando você para você cooperar nesse barquinho aí, entra nesse barquinho da Itaberaba e vamos juntos lançar as redes em cooperação com a obra do reino de Deus. E se você tem motivos de oração, antes de nós terminarmos esse culto, como culto a Jesus, entrega agora também para Ele. Aí onde você está, no seu lugar, entrega para Ele seus motivos de oração, suas necessidades. Se você estiver em casa assistindo, entrega para Ele aí agora tua dor, tua luta, tua dificuldade, tua necessidade, a tua angústia. Entrega aí para Ele agora, porque Ele está com a gente no barco. Amém, irmãos? Ele está aqui e Ele nos abençoa e Ele cuida de nós. E quando a gente obedece, irmão, se você obedecer ao chamado do Senhor, eu garanto para você, como aconteceu com Pedro, você vai se surpreender muitas vezes com as maravilhas que o Senhor faz. Nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos agora, Senhor, em oração, como igreja, Senhor, e também como culto e adoração, todas as nossas ansiedades, as frustrações,
os cansaços, as preocupações, nós entregamos agora diante do teu altar, pedindo que a vontade do Senhor se realize sobre cada situação, sobre cada dor, que a tua boa mão, Senhor, de amor, dirija cada questão que a tua igreja hoje, com temor e submissão, rende mais uma vez a ti. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nessa semana que começa, Senhor. Abençoa com livramentos, abençoa com paz, abençoa com restauração, com curas, com direção, com discernimento. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós assim clamamos com todo temor diante de ti. De um modo muito especial, pedimos pela nossa igreja na quarta-feira. Livrai-nos de todo mal, Senhor. E que na quarta-feira a igreja possa estar reunida nesse Day Camp e glorificar o teu nome com muita alegria. E que seja um dia de alegria e comunhão da tua igreja, Senhor. E que nós possamos ir e voltarmos em segurança, ir e voltarmos bem, todos nós. E que esse dia seja um dia de grande bênção e visitação para aqueles que forem no Day Camp, para aqueles que não forem, que todos sejam visitados por ti. E nos ajude, Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, e que nós, como Igreja Batista de Itaberaba, sejamos uma igreja frutífera no teu reino, que possamos produzir muitos frutos para a glória do Senhor, uma igreja cada vez mais frutífera, porque nós sabemos que temos esse chamado e nós queremos obedecer. Abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.